Deputado, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer essa abertura na sua agenda aí. Eu estava acompanhando pela televisão a reunião da comissão, o senhor saiu correndo para vir aqui. É um prazer estar aqui com o senhor. E eu vou de cara já fazer a primeira pergunta, já que a minha equipe fala que eu falo demais. Por que o senhor saiu do PT? O prazer é meu, Rudá, receber você, receber a sua equipe. Quero saudar as pessoas que acompanham o seu trabalho, que a gente admira muito. E, sendo bem objetivo, surgiu essa oportunidade de participar da construção de uma nova alternativa política, uma alternativa para as pessoas que têm uma visão progressista da construção política no Brasil e que, ao mesmo tempo, também se sentem saturadas dessa polarização PT, PSDB, que, acredito, bateu no teto, já deu o que tinha para dar. Os dois partidos deram contribuições para o país e que a gente não pode recusar, entrar numa de falar, demonizar um ou demonizar o outro. Houveram contribuições de ambos, mas hoje essa disputa, essa briga se transformou em algo irracional, totalmente contrário aos interesses do país. A gente vê nas votações do Congresso coisas malucas que são evidentemente contrárias ao interesse do país, sendo disputadas ali, às vezes na perspectiva do quanto pior, melhor, porque virou uma briga, uma disputa de grupos. Então, a perspectiva de construção de um partido, que é a Rede Sustentabilidade, que traz a proposta de colocar um programa para o país à frente dessas disputas menores, da política menor, e substituir isso por uma nova abordagem política, isso para mim foi muito motivador e foi determinante na minha decisão de deixar o Partido dos Trabalhadores e ingressar nessa perspectiva nova e altamente estimulante que é construir uma nova política no Brasil. O que a rede teria nesse momento, eu sei que está em construção, mas para Minas, o que ela tem de diferente fora desses dois blocos que também aqui em Minas reproduz o nacional, PT e PSDB? O que seria de novo com a rede? Olha, eu acho que vale para Minas e vale para o Brasil. A rede tem uma linha mestra, né, um eixo principal que define a atuação política, o programa do partido, que é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental, a rede é eminentemente uma agremiação que vem se preocupando com esses problemas climáticos que estão acontecendo, com o problema hídrico que vem acontecendo, com a forma como a gente lida na nossa sociedade. Então, isso é um eixo principal, é uma abordagem responsável que não descarta a necessidade da gente se desenvolver, da gente crescer, mas temos que fazer isso de maneira responsável. E, ao mesmo tempo que ela tem essa questão de conteúdo, uma visão objetiva de como deve ser a sociedade, ela fala da relação que deve existir entre os agentes públicos e deles para com a sociedade, que é algo que a gente vive historicamente no Brasil, patrimonialismo, alguma coisa que é muito nociva, com relação à impunidade, algo que nós somos absolutamente contrários. É preciso que o que aconteceu venha à tona, apareça, as pessoas sejam responsabilizadas, não importam quem sejam, de qual partido sejam. Então, essa abordagem que a sociedade vem demonstrando, que ela não admite mais, que nós chamamos de velha política, essas velhas práticas políticas que se desgastaram e levaram o Brasil a essa situação que nós estamos experimentando, é exatamente a contradição a isso que trouxe a rede, não apenas do ponto de vista do conteúdo, a visão ambiental, a visão de desenvolvimento sustentável, mas a visão da modificação da relação entre os agentes públicos e dos agentes públicos para com a sociedade. Para auxiliar um pouco o pessoal que nos acompanha aqui no site, que assiste o 15 Minutos com frequência, eu queria entrar em dois exemplos concretos para saber como que a rede vem discutindo e vem se posicionando, que são dois temas agudos relacionados ao meio ambiente. O primeiro é a tragédia em Mariana, né, da Samarco. A questão é como que a rede vem discutindo e como que se posicionaria numa situação de governo, digamos. E a segunda é essa lei ambiental que vem arrepiando os ambientalistas de Minas, eu venho acompanhando, não é exatamente uma área que eu me atenho tanto. Como que a rede está se posicionando ou quais seriam as referências para se posicionar em relação a esses dois temas? Olha, uma temeridade a gente pensar no Brasil, especialmente em Minas,
um estado que depende fundamentalmente dos recursos da mineração, que qualquer um que tenha juízo poderia falar, não, nós temos que acabar com a mineração, né? Então, a vertente da rede precisamos rever a forma como a mineração é feita no Brasil. Temos que ter processos de mineração que foquem na agregação de valor, né? E hoje a gente trabalha basicamente com a exportação do minério bruto e depois muitas vezes a gente reimporta o nosso próprio minério beneficiado. Isso é um problema, o país inteiro sabe disso, é preciso dar alternativa prática. E os processos de lavra, especificamente de mineração, eles podem e precisam ser modernizados no Brasil. A gente está fazendo mineração aqui como os países que são desenvolvidos e que têm mineração, porque existe mineração no Canadá, existe mineração na Austrália, mas os processos de lavra são processos diferentes, especialmente no que diz respeito ao armazenamento dos rejeitos. Então aqui a gente tem imensos lagos, só em Minas são mais de 500. E é preciso que a gente mude, a forma como a gente guarda o rejeito. E 2, que a gente mude o rejeito. Hoje existem tecnologias que o rejeito fica cada vez menos líquido. Pode inclusive ser sólido. Aí uma coisa é o impacto de uma lagoa de minério gigantesca que se rompe e sai arrebentando o que tem para baixo, comunidades, meio ambiente, até atingir o oceano. Isso é um impacto brutal que nós estamos vivenciando, inadmissível, intolerável. Outra coisa, se você tivesse pilhas de rejeito sólida, ou com uma menor participação de material líquido, você teria um impacto muito menor. Então, a gente tem que discutir, tanto do ponto de vista econômico, qual que é o interesse do país para com a mineração, e não qual é o interesse da mineração com o país, que é o que vem prevalecendo até então, e do ponto de vista tecnológico, as tecnologias mais modernas que existem no mundo para a mineração, com segurança e com respeito ao ambiente, precisam ser leis no Brasil. Então, nós fazemos a defesa do enrijecimento da legislação no que diz respeito à mineração para que ela seja mais segura e mais compatível com o interesse do país. E a lei ambiental? Com relação à proposição apresentada aqui em Minas, nós temos que fazer, inclusive, uma leitura que não existe um amplo consenso. Uma coisa é certa, a lei que foi aprovada não é a lei que nós precisamos no estado de Minas Gerais. Nós temos consenso com relação a isso. Alguns entendem que ela é um avanço à situação anterior, porque nós tínhamos um sistema absolutamente ineficaz no estado de Minas Gerais. Então, frente à realidade que foi herdada pelos governos anteriores, a legislação ela apresenta alguns avanços. Por outro lado, ainda não é aquilo que a gente espera. Então, a nossa intenção é discutir aqui dentro do Estado alternativa a isso que foi apresentado. Foi feita uma tramitação em regime de urgência, né? A rede manifestou através de várias entidades que compõem o nosso arco de discussão, contrariamente à discussão com urgência. Não era contrariamente a todo o projeto. Então, a gente reconhece que houveram pontos de avanço naquele projeto, mas entendemos que é preciso discutir mais e avançar muito mais na organização do sistema. Em especial que mereceria uma reforma? Um ponto central que pudesse dar uma... Olha, algo que é muito caro, a rede é a participação democrática, a participação popular. Existem dúvidas se o projeto aprovado, ele vai potencializar ou ele vai reduzir a participação da sociedade nos processos de licenciamento ambiental. Então, me parece que o ponto crucial da questão é licenciamento ambiental de atividades econômicas, sejam elas minerárias, e aí, fazendo um parênteses, as minerações sempre conseguiram se licenciar. Né? A barragem de Fundão, que rompeu lá em Mariana, estava licenciada. Então, demonstrando que o sistema era altamente ineficaz, porque licenciou algo que foi a maior catástrofe ambiental na história desse país. Demonstração cabal de que o sistema estava falido. Por outro lado, nós entendemos que existiam milhares de processos paralisados
dentro da secretaria, normalmente de empreendimentos menores que não caminhavam. Então, a questão do licenciamento ambiental, ela precisa ser tratada com muita cautela e a participação popular, participação da sociedade civil é um dos pontos de maior preocupação da rede. Perfeito. A Marina está dando aula aqui em Belo Horizonte, né? Há um ano e pouco, né? Em Nova Lima. Mas ela está aparecendo pouco na política mineira. É alguma intenção? É um momento, um interregno eleitoral? Por que ela não aparece tanto? Ainda mais com temas tão pesados da agenda dela, como esse que a gente acabou de falar. A Marina ela tem uma atividade profissional aqui na Fundação Dom Cabral e ela evita de fazer essa mistura, né? Delimita muito bem a atuação dela enquanto profissional, enquanto professora, numa instituição reconhecida internacionalmente. E nós temos que considerar que a rede no estado de Minas Gerais está ainda em processo de organização. Nós agora temos o primeiro diretório estadual registrado, é algo muito recente. Ela e a equipe dela dialogam muito frequentemente com a rede de Minas Gerais, mas é uma cautela. Estamos primeiro organizando os aspectos formais do partido para que possamos, e esperamos fazer isso muito em breve, possivelmente no dia 27 de fevereiro ainda, faremos um momento público, um ato público com a apresentação da rede de Minas Gerais, algo que ainda não se deu. A rede ainda não se apresentou formalmente para os mineiros e mineiras. E nós esperamos contar com a presença da Marina e a partir daí fazermos um diálogo aberto e franco com a sociedade de Minas Gerais. Nesse evento é possível a gente esperar a apresentação da sua candidatura a prefeito em BH? Essa é uma das perguntas pimenta, né? Essa aí é Mas pegadinha. o senhor é candidato, ou almeja, ou o partido vem discutindo Olha, isso? nós estamos eu estou profundamente envolvido na organização da rede no Estado. Em seguida, vamos começar a trabalhar. Já fizemos reuniões, estamos fazendo reuniões de filiados e de simpatizantes da rede em Belo Horizonte. Ainda não temos candidaturas colocadas. Seria prematuro falar de candidatura, mas é uma diretriz da rede nacional ter candidaturas próprias nas capitais, nas principais cidades dos estados, inclusive para consolidar essa proposta inovadora, essa abordagem diferente de política. Então, nós ainda vamos discutir sobre candidaturas, mas seria prematuro e nós não temos uma candidatura colocada ainda. Tem uma questão paralela a essa, na verdade. A rede, nesse momento, ela está no campo de alianças do governo, é oposição, ou na verdade é uma espécie de terceira via que em algum momento pode estar de um lado ou do outro? Olha, como é que ela se posiciona? A rede se coloca hoje como um partido programático e não como um partido pragmático, né? Tem partido que sempre vai posicionar do lado do governo, não importa quem seja o governo. E tem partido que tende a adotar posturas de oposição radical e às vezes irresponsável, né, prejudicando a própria sociedade. A rede tem um programa, ela tem uma linha, um eixo condutor, né, nós já falamos sobre isso aqui, e ela se sente muito à vontade de ser um partido que vota favoravelmente a projetos do governo, que sejam bons, que estejam de acordo com o nosso programa, assim como se sente à vontade para apresentar proposições para aprimorar as propostas que ela não concorde. Dificilmente nós vamos fazer um apoio incondicional ou uma oposição incondicional. Então, a nossa postura é sempre de contribuir com a discussão. Então, nesse momento, se o governador fizesse um convite, vocês estariam compondo, a princípio, o secretariado? Não. Nesse sentido? Não. A rede ela não compõe formalmente hoje base de governo, seja em nível federal, seja em nível estadual. Perfeito. Bom, a gente vai chegando ao fim, agora já não é mais nem 15 minutos, é meia hora, só que não, mas eu não posso me furtar de entrar nessa área específica. O senhor é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e eu não tenho como me furtar. A grande questão, inclusive na nossa fanpage, todo dia, eu falo alguma coisa de educação, o pessoal de Minas, professores falam, é da Lei 100. Eu queria saber como que vocês estão discutindo, que saída, o que se vislumbra para esse pessoal que entrou numa canoa furada. Como é que fica esses 100 mil, 90 mil, 96 mil, quantos são?
Hoje a gente está vendo cerca de 70 mil que são remanescentes da Lei 100. Da Lei 100, que agora, 70 mil. em função de uma decisão do tribunal, eles têm que passar por concurso, ou seja, perderam o que parecia ser um direito. Como é que vocês estão na Assembleia vislumbrando que caminhos, quais são os problemas mais agudos? Bom, em primeiro lugar, deixar claro, né, que a Constituição ela, não abre margem para flexibilização. Servidor público deve ser concursado. Então, por mais que nós tenhamos tido quase, inicialmente eram 100 mil pessoas que acreditaram nessa proposta, né, quando o Supremo se manifesta, como ele fez pela inconstitucionalidade da Lei 100, ele está realmente observando a Constituição. Isso era muito claro, né, mas vendeu-se para as pessoas esse sentimento de que a situação deles estava preservada, estava garantida, e hoje criou um problema muito grave para essas pessoas, para essas famílias e para o Estado. Então, temos ainda cerca de 70 mil na educação, entre 60 e 70 mil, que significavam cerca de 30% de todo o quadro de profissionais da educação do Estado. O Estado tinha ainda cerca de 40% de professores designados, que são aqueles contratados ano a ano para suprir as lacunas existentes. Então, na soma desses dois segmentos, hoje nós temos mais de 70% dos professores da rede estadual de educação básica, sem vínculo permanente com o Estado de Minas Gerais. Apenas 28%, né, menos de 30% dos professores são professores efetivos, concursados e permanentes na nossa rede. Então, para além dos dramas pessoais, que são importantíssimos e que precisam ser tratados, nós temos um problema grave na estabilidade do sistema de educação no Estado de Minas Gerais. Como a questão da Lei 100 não será revertida, então, por mais que existam, às vezes, uma fala ou outra, vamos criar uma outra lei, vamos inventar uma nova Lei 100, uma emenda à Constituição, isso seria flagrantemente um desrespeito do Estado de Minas Gerais para com o Supremo Tribunal Federal. No momento em que a gente fala de acabar com a impunidade, de obedecer às leis, seria incoerente você partir para uma política populista de enganar novamente a população e tentar dar um jeitinho junto ao Supremo. Então não cabe isso. Medidas objetivas. Que os ex-servidores, né, da Lei 100 sejam acolhidos pelo sistema de saúde. Essa é uma preocupação real. São pessoas que, em grande maioria, estavam prestes a se aposentar. Portanto, têm mais idade, têm mais dificuldade de passar pelas perícias médicas. Então, mesmo que sejam aprovados um concurso público, vários vêm tendo dificuldade de passar pela perícia médica. Isso é uma realidade. Aparecem casos aqui na Comissão de Educação todos os dias. Passei no concurso, estou sendo nomeado, mas a perícia me barrou. O governo do Estado está começando a apresentar proposta de que essas pessoas não podem ser prejudicadas. Porque não cabe o Estado se locupletar da própria torpeza. Essas pessoas estão com problemas de saúde por conta de terem exercido, né, dedicado ao Estado a sua força de trabalho e agora não podem ser prejudicadas por conta disso. Então, o ponto do atendimento médico, apresentado aqui como projeto de lei pelo governador Fernando Pimentel, nós avaliamos que é um ponto importante. Um outro ponto que considero importante, esse ano vence o concurso de 2011. Então, certamente haverá que ter publicação de um novo edital de concurso para a educação e um edital grande, de dezenas de milhares de vagas. Nós defendemos que, a exemplo das universidades e exemplo do que já acontece em vários outros locais públicos, seja feita a consideração da experiência do professor como um dos elementos para a sua seleção. É uma questão de justiça e é uma questão de reconhecer o valor da experiência. Ele pontuaria num processo classificatório e depois vem o eliminatório na prova. Exatamente, seria na parte de classificação, como acontece nas universidades, e aqui não existe isso. Então, você dá uma possibilidade também para que aqueles professores que já têm uma carga de experiência maior e que prestaram serviço ao Estado possam
ter essa chance de retornar via concurso público, mediante a sua própria competência e com toda a dignidade. Então, esse é um outro ponto que nós consideramos importante. Então, objetivamente, o que tem hoje é isso: assistência à saúde dessas pessoas, a discussão sobre a responsabilidade do Estado. Essa discussão certamente vai se dar no campo da justiça, porque são pessoas que fizeram uma opção de vida, dedicaram lá, resolveram dedicar como servidores públicos, só que não, né? Como você fala, só que não eram, e só que elas só descobriram agora que esses anos, às vezes 8, às vezes 20 anos de dedicação, não geraram as garantias para a aposentadoria e tal. Então, certamente existem responsabilidades a serem discutidas. Sim. E, lamentavelmente, vai ser na justiça. Uma última questão: o senhor vem destacando o problema da UENG. Isso não está se repercutindo nem na imprensa e nem no meio educacional. Quer dizer, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque é um descalabro. Nós estamos colocando em risco a Universidade Estadual de Minas Gerais, né? Olha, o Rudá, levanta um ponto que é crucial, e boa parte dos mineiros e das mineiras e das pessoas que hoje contam com a UENG como uma alternativa de formação superior não se dão conta, porque vem sendo menos divulgado. Como o problema na educação básica era absolutamente gigante, ele, de certa maneira, colocou em segundo plano a discussão da UENG, mas cerca de 85% dos professores da UENG também não são efetivos. Então, o problema lá, proporcionalmente, é muito superior. Existe a necessidade de você realizar concurso público, o concurso está em andamento, mas concurso de professor universitário, ele é muito mais complicado de ser feito, porque você seleciona cada uma das vagas, tem que fazer banca, cada disciplina tem sua característica específica, então você tem que ter professores reconhecidos no âmbito universitário para selecionar a cada uma das disciplinas com suas peculiaridades. Então, o processo de designação dos professores, dos profissionais da UENG, ele é um processo que está sendo muito questionado, porque ele, inclusive, não é único. Adotou-se um critério para as fundações que foram estadualizadas, que foi de designação automática. Adotou-se um outro critério para as unidades pré-existentes da UENG, que foi um processo de seleção baseado na titulação, o que deixa várias pessoas que estão lá há 25 anos, construíram a UENG de fora. Então é uma questão polêmica, está sendo discutida nesse momento, existe uma grande preocupação do sindicato, existe uma grande preocupação por parte dos estudantes, e a Comissão de Educação acompanha isso de perto. Muito bom. Bom, passar limpo, como vem falando no país, em Minas Gerais, é muito mais complicado do que falar a frase. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez, por abrir sua agenda. Acho que esclareceu muita coisa importante que está se falando sem nenhuma profundidade ultimamente. Vamos aproveitar então esse ano eleitoral e vamos conversar mais, né? Eu te agradeço e estamos sempre à disposição. Sempre um grande prazer estar contigo. Beleza, obrigado, Paulo. Valeu. Até a próxima.